Bom, boa noite a todos então. É com alegria que a Câmara Municipal de Paraguaçu recebe todos para esta audiência destinada a debater, junto à comunidade paraguaçuense, medidas que visam alterar o plano diretor municipal. Boa noite a todos. O evento acontece por intermédio da Comissão de Urbanismo e Infraestrutura Municipal, composta pelos vereadores Nildo Antônio de Paiva, Francis Feliciano Santos e Claudinei Gonçalves Camargo. A proposta aqui, pessoal, é levantar uma ampla discussão sobre possíveis alterações quanto às normas que regulam as metragens mínimas de lotes e as convenções de condomínio no município, com o propósito de facilitar a vida da população quanto à construção e aquisição de imóveis. Para tanto, antes de começarmos os trabalhos, nossa equipe preparou uma apresentação de projeções que vão servir para ilustrar o tema da audiência, com casos práticos verificados aqui em Paraguaçu. Certo, então eu peço a colaboração do servidor Gustavo para exibir os slides. Qualquer dúvida, levante a mão. Mas é uma apresentação bem simples. As projeções são de algumas casas. Algumas já foram contempladas pelas administrações anteriores, né? Estão dentro, receberam suas autorizações para serem construídas e poderem ser vendidas ou as pessoas poderem adquirir suas matrículas. Outras casas, nas mesmas condições, a partir de um certo momento foi detectado que o plano diretor exigia-se um mínimo de 200 metros quadrados, uma metragem mínima, para que essas casas pudessem receber a autorização da prefeitura e poder serem construídas e posteriormente vendidas e adquirir suas matrículas. Então, algumas ganharam essa autorização e outras, a partir de um certo momento, a hora que foi detectado essa metragem mínima no plano diretor, passaram a não ter mais autorização para realizar suas construções. São todas casas aqui do município de Paraguaçu, com exceção dessa última casa, que é uma casa que está sendo construída por uma empreiteira aqui de Paraguaçu, no outro município, onde a lei do respectivo município permita que se faça construções numa área menor do que 200 metros quadrados. E, consequentemente, ele consegue adquirir a matrícula depois daquela casa para poder efetuar o registro. Essa foi uma projeção rápida, só para que vocês percebam assim, de forma visual, os assuntos que serão agora debatidos e discutidos nessa audiência. A questão da metragem, a questão do registro, a questão de convenção de condomínio, casa geminada, né? Todos esses assuntos agora serão colocados aqui à tona para que vocês possam discutir e apresentar as sugestões que vocês têm para poder apresentar. Bom, agora, para dar início aos nossos trabalhos, eu convido a compor a mesa oficial desta audiência pública o presidente da Comissão de Infraestrutura e Urbanismo Municipal, o vereador Nildo Antônio de Paiva. Convido também o vice-presidente da Comissão de Infraestrutura e Urbanismo da Câmara, o vereador Francis Feliciano Santos. O secretário da Comissão de Infraestrutura e Urbanismo Municipal, vereador Claudinei Gonçalves Camargo. O arquiteto e chefe do setor de engenharia da Prefeitura Municipal de Paraguaçu, Janes Inácio de Deus. Convido o também arquiteto
Gustavo Romão Gavião. Convido agora o pedreiro Hélio Martins da Silva. Bom, para fechar a nossa mesa de discussão, convido o empresário Moisés Rodrigues Torquato. Neste momento, eu solicito que todos fiquem de pé para a execução do hino nacional. Bom, esta audiência pública vai ser conduzida pelo vereador Francis Feliciano Santos, para quem neste momento eu delego a tarefa de fazer a abertura oficial do encontro e o primeiro discurso da noite. Por favor, vereador Francis. Boa noite a todos. Obrigado pela presença de vocês. Quero agradecer também o Hélio, o senhor Gustavo, o senhor Jânio, o vereador Nildon,
o senhor Moisés e o vereador Claudinei. Logo no começo do ano, veio acontecendo a respeito desse problema, dessas casas, que umas pessoas falam em convenção de condomínio, né, depois falam que tem que ser dividida em parte de fração ideal, e assim vai. E muitas pessoas nos procuraram, e eu, como representante de vocês, e faço parte da Comissão de Urbanismo e Infraestrutura, sou vice-presidente, o presidente Nildo, vereador Nildo, e o secretário Claudinei. Eu, junto com o jurídico dessa casa, fomos procurando as pessoas, além das pessoas nos procurarem, fomos procurando saber mais a respeito desse assunto. Fizemos muitas reuniões no cartório, com o gerente da Caixa, até mesmo na prefeitura, com o senhor Jânio. Fizemos aqui nessa casa, com os engenheiros, com pedreiros, com construtores. E chegamos assim, convenção de condomínio é quando tem convenção de condomínio é quando tem uma coisa em comum. Tipo, uma única entrada, no caso uma guarita, aí depois tem a fração ideal. Vocês têm uma base que a fração ideal, como vocês acabaram de ver, tem 3 casas naquele mesmo terreno, ela pode ser construída, normal. Só que para a Caixa não consegue financiar cada uma, mas sim só uma casa. Então as pessoas que compram as outras e pagam à vista, vamos dar um exemplo, elas ficam prejudicadas que se a outra pessoa não pagar, dá problema para ele mesmo. Porque, na verdade, fração ideal, ela não determina no terreno qual que é o lado seu, se é de outra pessoa. Então, ela tem uma matrícula só. E, no caso, o terreno fica 33% de cada um, dependentemente de onde que fica as construções. Então, junto com o jurídico, a única maneira que a gente achou que podia fazer para tentar melhorar, a gente vai dar uma sugestão, que quem, na verdade, vai decidir a audiência pública aqui, que a gente está fazendo, e desse projeto, são vocês. A gente vai deixar a opinião para você. O seguinte, nós estamos colocando hoje a lei federal, a lei maior. Ela é de 125 metros. É o mínimo, o lote mínimo. Hoje, o nosso é 200 metros. Então, é a única forma da pessoa ficar independente de sua casa. Tem uma pessoa que tem um lote de 300 metros, ele fica com 150 e o outro fica com 150. É a única forma para eles conseguir a sua única matrícula, seu registro. Porque da forma que está hoje, fração ideal fica número 210A, B e C. Então, fomos orientados pelo dono do cartório de registro, o senhor Leonardo, que não pôde vir hoje, que está viajando. E então, como se diz, vamos deixar aqui hoje, não é que a gente está falando que é 125 que vai ficar. Isso é uma sugestão que a gente está passando. Pode ser que vocês acham que fica melhor 150, 170, ou até mesmo os 200. Então, foi o que a gente achou melhor para deixar vocês que têm interesse no assunto, que estão sendo prejudicados, e também muitas pessoas que vão comprar sua casa hoje, da forma que está o valor do lote, é 60 mil reais. Pessoas de baixa renda, eles conseguem um financiamento de 90 mil reais. E, então, como que ele vai fazer com esse terreno, caro dessa forma que está, mais com mais a casa construída, em torno de uns 130, 140, ela está começando agora, está tentando conseguir o seu financiamento, como que ela vai ter 50 mil reais para comprar essa casa. Também foi o que pessoas que estão querendo comprar, nos procuraram e passaram dessa forma para a gente, e a gente procura saber realmente
porque tem uns terrenos dos IPs que é R$60 mil. Tem no Santa Terezinha, que também dá, tem R$60 mil. Então, e comporta essa casa. No caso lá já é um lote maior, a divisão do terreno, que se a gente conseguir, se vocês achar que deve trazer diminuir o lote, ela pode estar encaixando no nosso município e estar resolvendo os problemas e atendendo não só construtores, pedreiros, engenheiros, mas sim pessoas de baixa renda que têm vontade de ter a sua primeira casa e que dá certo no financiamento da Caixa. Concluído a minha fala inicial, eu declaro aberto esta audiência pública. A palavra está franqueada aos demais membros da mesa. É preciso lembrar que cada orador tem um tempo máximo de 10 minutos, para que possamos dar uma boa dinâmica a esta audiência e permitir que a plateia também participe. Portanto, eu passo a palavra agora, primeiramente, para o vereador e membro da Comissão de Infraestrutura e Urbanismo Municipal, vereador Nildo Antônio de Paiva. Boa noite a todas. É uma satisfação recebê-los para este evento que é muito importante para o nosso município. Nós, conforme o vereador colocou, pode mexer com a estrutura, não é, mexer com a estrutura de lotes já existentes, não é, em alguns bairros e outros não, mas é uma alteração e nada melhor que reunir todos para a gente discutir qual que é a melhor saída. A gente precisa discutir, levantar propostas para aí sim estabelecer um projeto de lei para ser votado. E claro, às vezes a gente pode errar e pode ter consequências drásticas lá na frente, mas ao mesmo tempo nós podemos acertar, não é? E sair uma coisa, uma modificação esplendorosa. Para isso que há a discussão, para isso que há a participação, por isso que há a audiência pública, na qual as pessoas têm o direito e o dever de se manifestar. É através dele que nós, da comissão, vereadores, nós podemos então, a partir daí, formular as modificações que poderão ser feitas na metragem dos terrenos de Paraguaçu, na lei do plano diretor. Conforme foi colocado, 125 é a metragem mínima. Mas nada impede que ela possa ser aumentada. Nada impede também que, ao invés de ser 200, nós jogamos para 350, jogamos para 400. O que se vai discutir, não é, são as propostas de cada pessoa, dos engenheiros, pessoas interessadas, para a gente formular, então, conforme eu falei, uma modificação para esses lotes que hoje existem. Há loteamentos em Paraguaçu que os próprios loteadores não permitem que se faça inferior a 300 metros quadrados. Então, a gente precisa estudar bem, porque amanhã pode vir alguém fazer, eu quero fazer um loteamento, mas não aceito em hipótese alguma que seja na metragem mínima que foi estabelecida pelo plano diretor. Eu quero que a metragem seja X e ponto.
o loteador, ele tem esse direito de se estabelecer a metragem. Mas isso são coisas que nós vamos discutir hoje e esperamos chegar naquilo que for melhor para os munícipes e para a cidade de Paraguaçu. Eu agradeço a todos e bom trabalho. Passo a palavra agora ao também vereador e membro da Comissão de Infraestrutura e Urbanismo, Claudinei Gonçalves Camargo. Boa noite a todos. Também gostaria de agradecer a presença de todos, ressaltando que esta casa deveria ser sempre frequentada desta maneira. Estamos aqui para ouvir opiniões de vocês. Em questão de hoje, está em debate o tamanho do mínimo dos lotes em Paraguaçu. Queremos saber de vocês o tamanho, se é ideal ou se há necessidade de diminuirmos as metragens dos referidos lotes, para possibilitar desta forma que as pessoas mais carentes tenham condições de construir suas moradias. Obrigado e eu passo a palavra. Passo a palavra agora, então, ao arquiteto e chefe do setor de engenharia da Prefeitura Municipal, Janes Inácio de Deus. Boa noite a todos. A questão dessa modificação de área do lote, eu não tenho nada contra, desde que ela seja coerente, Gente, que ela vai... Um minutinho, só pega o microfone para isso. Oi. Isso, obrigado. Não tenho absolutamente, como profissional, nada contra em alterar para mais ou para menos o tamanho do lote, desde que essa situação venha, que ela venha contribuir com o espaço na qual ela vai estar ocupando, com a rua, com o bairro, com a cidade. Então, penso que 125 metros quadrados, aonde que vai ficar isso? Como que vai ser feito isso? Qual que é o planejamento do bairro, da rua e o que que ela pode causar mais? Sendo que aonde 200 metros quadrados estava para 5 pessoas de uma família, 250 vão ter 10 famílias. É a única preocupação que eu acho que tem que ser decidida e levada em consideração. É isso aí. Concluída a sua fala, Janes? Muito obrigado pela participação inicial. Então eu convido agora para se pronunciar o arquiteto Gustavo Romão Gavião. Por favor, Gustavo. Tem que clicar o botãozinho vermelho aí. Não. É difícil aí, Gustavo. Boa noite. Como o vereador falou, o vereador Francis falou, é necessário, e foi visto de tempos para cá, uma necessidade muito real da adequação do plano diretor com relação ao lote mínimo de Paraguaçu. Um ponto a ser questionado não é o lote mínimo, e sim a divisibilidade desse lote. Uma coisa é a gente criar lotes pequenos, outra coisa é superfacioná-los.
A nossa questão hoje não é criar lotes pequenos. A nossa questão hoje é a possibilidade de mais de uma família ocupar um lote. Então, a lei federal ela fala com relação a 125 metros quadrados de um lote pequeno, é um lote mínimo. Baraguaçu já tem estabelecido o lote de 200 metros quadrados, que neste quesito a gente não poderia alterar a questão de um lote inferior a isso. O Janes levantou uma questão muito séria, é como a gente vai ocupar esse lote. Qual o percentual de ocupação, qual o percentual de construção, qual o percentual de taxa de permeabilidade que nós vamos deixar para esses lotes. O Janes, melhor do que eu, né, pode até falar se hoje os 10% estão sendo respeitados ou não. Mas isso leva a uma questão muito séria, que é a questão comercial, a questão econômica. Hoje não é possível a construção, não só em Paraguaçu, isso é visível em outros municípios, em lotes normais, né? Isso virou uma realidade, não só para Paraguaçu, cidades do mesmo porte, um pouquinho maior, Alfenas, Machado, em outras cidades, isso é uma realidade. Então não tem por que também Paraguaçu ficar parado no tempo. Isso gera um certo atraso comercial para a gente, né? A questão é como nós vamos tratá-lo, né? Acho que o vereador Francis, como os demais vereadores, estão empenhados e têm que se empenhar muito nessa questão, né? Paraguaçu tem muitas casas, muitas habitações travadas nesse sentido, né? Por terem sido construídas, né, não bem orientadas em determinada época. E nós temos que levar muito em consideração toda a parte de legal da prefeitura. O Jonas está aqui melhor do que eu para elucidar isso, de como que nós vamos daqui para frente edificar em cima desses lotes, né? E melhor do que eu, vocês que são os, né, não só eu, mas todos nós somos os maiores interessados que isso seja da melhor forma possível. É só. Eu convido agora para discursar o pedreiro Hélio Martins Silva. Boa noite a todos. Eu quando eu comecei as casas minhas lá, aconteceu o seguinte. As primeiras que eu fiz, era o outro prefeito ainda. Tudo bem. Eu fui no cartório, informei tudo direitinho, se poderia fazer, se na hora de vender não tinha problema, me garantiu que não. Informei na prefeitura também, normal. Peguei e fiz 3 casas no terreno. E o meu lá é 10 metros de frente, cada uma, terreno de esquina, e 17 metros de fundo. Fiz a casa, aprovou a planta, tudo certinho, fiz, vendi. Chega na hora foi na prefeitura para pagar a guia TBI lá, foi uma briga. Não queria provar de jeito nenhum. Falou, mas como é que vocês me prometeu para mim que passava tudo certinho e agora não? Aí com muito custo, né? O Marlon, o Rafael me deu uma força, me ajudou, foi lá, com muito custo, convenceu o homem a aprovar, aprovou. Aí eu já estava construindo outras, do mesmo jeito. Agora não aprova de jeito nenhum. Agora eu queria saber como você vai na prefeitura, você informa se é normal, e no cartório, e depois você constrói, e chega na hora de vender, não passa. Eu não entendo um negócio desse. Não dá para entender, não. Mas tudo bem. Agora a gente está aqui para ver se diminui o lote mínimo. Vamos ver o que vai dar, porque do jeito que está não dá para tocar, não. Viu? Porque a gente tem os compromissos, a gente tem conta para pagar. E eu estou vendo que de patrão eu já estou empregado. Agora do jeito que eu estou vendo aqui uns de nem empregado você. E como é que eu vou tocar minha vida? Aqui para vocês verem. Até trouxe para vocês verem aqui. O negócio está tão sério aqui, ó. Prestação de terreno para pagar, ó, IPTU. Agora, como que eu vou pagar esse monte de coisa se eu ficar desempregado? E aí? Aí, dono de loja de material não vem, tem que mandar funcionário embora. Aí, um cara desse, o que acontece? Ele tem ou empréstimo para pagar um carro, ou uma casa, e ele vai ficar olhando para o céu. Como que vai tocar uma vida desse jeito?
Eu estou pedindo faz tempo para mudar, estou pedindo, mas eu te falo, agora chegou no ponto final. Agora o negócio é sério mesmo, não tem como fazer mais nada. Eu posso dar emprego, agora eu estou trabalhando de empregado, e daqui uns dias? Eu estou acabando meu serviço lá, mais uma semana, 2 eu acabo, e aí? Porque se não dá para mim construir para vender, não dá para os outros também. Ninguém faz milagre. Eu vou fazer igual o Sérgio Nai, eu vou fazer lá com areia do mar e vender para os outros, fazer os outros de bobo. Eu não posso fazer isso. Né? Chegou num ponto agora que eu vou falar para vocês, final. E se eu tivesse feito de má fé, sem orientação nenhuma, tudo bem. Não, eu fui no cartório, na época do Zé Boné, falou, não, rapaz, te garanto para você, pode fazer, é lei. Aí fui lá no cartório, chegou lá, fartou só esconder debaixo da saia da mulher dele, negando, não, é lei, tem que ir lá no homem, pode cobrar que passa. Você vai lá, o homem nem te atender, não te atende. De fato, o Franço foi comigo lá esses dias, nem deixou falando sozinho. E aí? Agora, tudo bem. Agora eu estou pedindo, pelo amor de Deus, gente, vamos mudar esse negócio. Ou senão a cidade vai acabar de afundar o resto. Aí, passa a palavra. Muito obrigado, Hélio. Para fechar essa etapa e depois partirmos para a discussão das propostas da audiência, eu convido a assumir a palavra Moisés Rodrigues Torquato. Obrigado. Boa noite a todos. Bom, em primeiro lugar, eu queria falar para vocês, queria voltar um pouquinho no tempo. Há uns 2 anos atrás, a gente tinha aí no Jardim dos Acácios, nos Costas do Sol, terrenos de R$25 mil, mais ou menos, o preço. E a gente conseguia fazer uma casa de 70 metros com uns 550, R$600 o metro quadrado. Então, daria em torno aí de 42 mil, com 25 mil de terreno, 67. A gente venderia aí por 80, 85. Eu mesmo fiz várias para vender e hoje eu não consigo. Muita gente hoje liga na loja, pergunta se eu sei de alguma casa para vender, nessa faixa de 90 mil, porque só consegue 90 mil através da Caixa Federal, do programa Minha Casa Minha Vida. E eu, na hora eu já falo, você não vai conseguir, você não vai achar, porque não tem como. Hoje a gente, o custo mais barato hoje do metro quadrado é em torno de R$700. Então uma casa de 70 metros fica em torno de 49. O terreno mais barato hoje que a gente consegue é na faixa de 40, então dá 89 mil. Então não tem como vender uma casa por 90 mil nessas condições. Então eu acho que o que a gente está querendo aqui não é aprovar um lote mínimo. Se o lote mínimo existe, igual o Gustavo falou ali, a gente sabe disso, de 200 metros quadrados, que continue. O que a gente quer é a permissão, a autorização da prefeitura para que a gente consiga fazer 2 casas num terreno, desde que seja respeitado um limite mínimo para cada casa. Vamos considerar que cada casa tenha um limite mínimo de 125 metros quadrados. Então vamos pegar aí, o Juliano de Cacheta está aí, que é dono da Cacheta Empreendimento. Então o que a gente pensa? Os loteamentos futuros, fazer lote de 12 metros por 22, que daria aí em torno de 264 metros quadrados, ele pode fazer lotes de 200 também. Quem tiver intenção de fazer 2 casas no mesmo lote, compraria um terreno maior. Então, eu acho que da forma seguinte, se ele vai vender um lote de 200 metros, vamos considerar que fosse valor de 40 mil, dá em torno de R$200 o metro quadrado, então, isso aí, um lote de 264 metros, ia custar 50 e poucos mil. Se você conseguisse fazer 2 casas no mesmo lote, o lote voltaria para 27 mil e poucos reais o custo do terreno para cada casa. Então, eu acho que o ideal seria isso, não é aprovar um lote mínimo, é uma permissão que a gente quer para que a gente consiga, dentro de um terreno, de uma faixa etária, que também nós não podemos também querer espremer, pegar um lote de 200 metros e querer fazer 2 casas, uma grudada na outra. Então, eu acho que se a gente pegar um lote de 12 por 22, mais ou menos, foi o que a gente discutiu a última vez, e dá para a gente deixar um recuo de 1,5 m na frente, um recuo lateral, seja no meio entre as duas ou na outra lateral, deixar 1,5 m também na lateral, para que não fique aquele negócio mal feito, de maneira desordenada. Então, eu acho que o que precisa ser feito é uma coisa certa
fazer a coisa certa, mas de maneira legal, que fique bom, para quem compra também não ficar, porque é muito chato você comprar uma casa germinada, às vezes uma grudada na outra, muita gente não gosta. Então eu acho que se a gente limitar o tamanho do terreno, colocar um terreno, igual eu estou falando, vamos supor, de 264 metros quadrados, que seria 12 por 22, e fazer 2 casas. Em Varginha, por exemplo, eu tenho um amigo meu lá que faz casa direto, num terreno de 12 metros, ele faz 2 casas, a prefeitura aprova, normal. Aqui nós já perdemos eu perdi vários clientes aqui que fazia casa para vender aqui, hoje eles estão construindo nas cidades vizinhas, Machado, Monsenhor Paulo, em outras cidades que tem essa permissão. Por quê? Não é que a pessoa quer fazer, é porque o custo do terreno está alto. Então, para fazer 2 casas no mesmo terreno, quando o terreno tem um tamanho adequado para fazer 2 casas, então a gente quer aproveitar o terreno para que dê condição para 2 famílias ocupar esse terreno e ter um custo baixo na aquisição do imóvel. Então, essa é a minha ideia. Eu acho que não é ter a permissão da prefeitura, de maneira legal, igual eu estou falando, para ocupar um terreno só com 2 imóveis, para 2 famílias. Então, a minha ideia é essa. Eu acho que é tudo que eu tinha que falar, é isso aí. Obrigado, Moisés. Então, ao fim dos discursos dos componentes da mesa, eu vou franquear a palavra para quem quiser se manifestar. Eu só peço que quem for se manifestar, que se levante, se identifique e fale ao microfone. A gente tem o sem fio à disposição, que nós estamos gravando essa sessão. Então, palavra franqueada. Boa noite, Fábio Gonçalves, do site www.grupodenoticias.com.br. O senhor Janes, é isso? O nome é esse? O senhor abriu a sua fala e falou assim, por mim, não tem problema nenhum fazer essa alteração de redução de 200 para 125 metros. Como arquiteto. Como arquiteto. Mas o senhor está falando em nome da prefeitura também. Ou o senhor não está aqui no nome da prefeitura? Posso também ver, tirar suas dúvidas, pode falar, sem problema. O senhor trouxe alguma proposta do prefeito, da prefeitura, para discussão? É lógico que o que for resolvido aqui vai ser apresentado, talvez até já diretamente um projeto de lei para que ele assine ou não, mas o senhor trouxe alguma proposta? Não, lá, prefeitura, não tem proposta nenhuma. Lá o que acontece? Lá a gente segue o plano diretor que está em vigor hoje. Tá, mas a prefeitura é sabedora, a administração pública é sabedora da dificuldade dos empresários, dos comerciantes de venda de material, dos construtores. Ok. É um assunto que roda pela cidade e como... Desculpa, o seu nome é? Pedro. Hélio. O Hélio argumentou que ele mesmo esteve presente na prefeitura e nem ouvido pelo prefeito ele foi. Então, eu gostaria de entender se, mesmo tendo a lei vigente, se o prefeito, o setor de obras da prefeitura, elaborou uma contraproposta. Primeiro, a gente está esperando a de vocês. Não, pois mas a prefeitura não trouxe nenhum assunto para o debate? Nenhuma possibilidade? Por enquanto, ainda não. Mantém os 200 metros. Continua na lei que existe hoje. Não tem intenção de apresentar nenhuma contraproposta? Não foi pensado em nada. Tá. Obrigado. Pessoal, só tem algumas papeletas aqui com o Éder. Se alguém quiser fazer alguma sugestão por escrito, pode ficar à vontade também. Só levantar a mão, ele leva a papeleta, pode fazer por escrito, como pode fazer através do microfone também. Vocês se sintam à vontade. Boa noite. Meu nome é Juliano Cacheta e eu trabalho com loteamentos. Primeiro eu queria colocar que o que o Moisés falou, eu acho que diz tudo. Hoje a gente trabalha em mais de 10 cidades e, se não todas, a grande maioria já adotou esse princípio. Não permite-se lotear com lote menor que 10 de frente, que a gente acha que é super razoável. Mas sim fracionar o lote com restrições que ele colocou.
no mínimo 6 de frente, no mínimo 1,5 metro de recuo, recuo frontal, recuo lateral, recuo em alguns fundos, né? Por causa disso, não adianta, seria muito bonito, mas é uma utopia, a gente querer lote de 300, 400, 500 metros, com casa mínima. Isso é muito bonito, mas não funciona. A população precisa, tem a classe baixa que precisa. Então, se a gente não mudar, quiser partir disso, como vão ficar os menos favorecidos? Então, loteamentos, eu faço loteamento. Então, nesse bairro, se eu quero colocar ele com a classe X, classe B, classe A, classe C, o loteamento, eu vou fazer lote de 300 metros, como é o caso do Sagrado Coração, que não se permite 2 construções num terreno só. Então, a pessoa que comprou um lote, ela não corre o risco que o vizinho dela, ou que os terrenos vizinhos, vão ter 20 casas do lado. O loteamento já prevê isto. Eu estou para lançar 2 loteamentos aqui em Paraguaçu, então só dependendo disso, lote de 10 por 20. A gente está destinando 30% desse loteamento com lotes de 12 por 22. Só 30%. Para conseguir ter essa visão, para que consiga ter construções que atenda esse valor de 90 mil. Então, eu acho que a gente tem que seguir a tendência. A maioria das cidades já decidiram, discutiram, chegaram nessa conclusão. Então, eu acho que Paraguaçu tinha que seguir. Eu penso que a gente tinha que ir atrás, tinha que dar condição para todo mundo comprar casa. Né? Só mais um exemplo, Eloy Mendes. Eloy Mendes, nós terminamos um loteamento lá permite dividir lote de 10. Começaram a se fazer casa de 5. Fez 1, 2, 3, 10, 30. De repente o mercado saturou. Ninguém, os que precisavam comprar casa desse preço, compraram, não estavam vendendo mais. O que aconteceu? Acabaram-se as construções de meio terreno. Hoje lá só se constrói num terreno inteiro, porque não tem público. Então o que dita o mercado é o público. Não adianta você falar assim, mas todo mundo amanhã vai fazer casa em meio terreno. Não vai se não tiver quem comprar. Então eu acho que a gente tinha que seguir essa tendência. Eu acho que devia ser não permitir loteamentos pequenos, com lotes pequenos, mas dar essa condição de divisão. Falando exatamente como o Moisés falou. Essa é a nossa opinião. Boa noite a todos. Olha, quando fui procurado por alguns construtores, também pelo gerente da Caixa, questionando que o pessoal não estava mais conseguindo, tirando dinheiro, o dinheiro estava parado lá, os financiamentos. E o construtor também, como disse o Hélio, procurou que fez essa construção e depois tudo pago, tudo registrado e não conseguia vender. E tem um outro também que me procurou que já estava perdendo R$300. Então é complicado, porque, como disse o Hélio, ninguém construiu nada escondido, teve escritura registrada, pagou cartório, pagou tudo e depois fica a ver navios. Então, uma coisa que eu não concordei, eu acho que a prefeitura tinha sim e tem uma responsabilidade. Não é porque um prefeito fez, o outro não tem responsabilidade, tem sim. Que o prefeito, quando assume uma prefeitura, ele assume tudo o que aconteceu para trás. Que o prefeito agora é o senhor Evandro, não é o senhor Gantus mais. Então ele é responsável pelo que aconteceu também. Tem que tomar as decisões sim. Porque quem assinou a escritura, quem deu autorização para fazer a casa foi a prefeitura. Na época, foi o prefeito, na época, foi a prefeitura, e não foi a pessoa. Então, eu acho que a prefeitura já tinha que ter resolvido esse problema e dar autorização para que o Hélio pudesse vender a casa dele. Porque ele pagou todas as taxas e não fez nada escondido. E sou favorável a essa mudança, claro, desde que seja tudo no preto e no branco, documentado, como disse o Moisés, os outros vereadores, para que possa gerar mais dinheiro no comércio do nosso Paraguaçu. Tanto o pessoal que constrói, as lojas, os pedreiros, os funcionários da construção civil. Então, eu sou favorável que
Hoje eu estou aqui para ouvir, né? Não estou para dar decisões, porque eu acho que quem sabe o que é necessário para a construção é vocês que constroem, os pedreiros, o pessoal da loja de material, são os engenheiros, os arquitetos. Então, é a área de vocês. Agora, pode ter certeza, eu estou aqui para apoiar no que for melhor para vocês e para o povo, para que resolva isso o mais rápido possível, porque tem muita gente perdendo dinheiro aí. Então, é só isso. Obrigado. Boa noite. Eu queria levantar só uma questãozinha pequena. Um terreno de 125 metros quadrados, eu posso pegar, fazer ele em 2 pavimentos ou 3. E nessa divisão, alugar ou vender para 3 aposentados ou 3 pessoas que moram, tem muita gente aí na cidade que presta serviço, trabalha em banco, em correio, etc, etc. E ele não precisa, para que ele vai querer, no caso de um aposentado, por exemplo, para que ele vai querer um terreno grande, se a necessidade dele é somente o dormir, vamos falar assim, final de semana não está aí, mas ele precisa de uma moradia. No caso do aposentado, por exemplo, não tem necessidade de área grande. Se uma família vive bem num terreno de 125 metros quadrados, um solteiro vai viver muito bem num espaço menor. Então, o que manda, conforme o colega falou ali, o pessoal já falou, é a necessidade econômica, é o mercado. O mercado está precisando de espaço pequeno, cada vez mais. E a gente não tem que pensar terreno de 300, 200, 400, 500 metros quadrados. A gente tem que pensar no que vai ser daqui a 10 anos, 15 anos, que vai acontecer em Paraguaçu e está acontecendo no mundo inteiro. Você vai na cidade de São Paulo aí, espaço pequeno e muita gente. Então a gente tem que fazer pensando daqui a 15, 20, 30 anos, mas atendendo à necessidade do mercado agora já. E só reforçando, para quem mora sozinho, 125 metros quadrados é muita coisa. O que ele faz com isso? Ele quer uma sala, uma cozinha espaçosa, uma sala espaçosa e um quarto. E uma área para garagem. Era só isso que eu queria falar. Boa noite a todos. Meu nome é Ana Guiomar e eu trabalho no cartório de registro de imóveis. Eu acho que o problema que vocês estão discutindo aqui é mais fácil de resolver do que se parece. Porque o problema não é o tamanho do terreno, é a concordância da prefeitura em realizar a convenção de condomínio, que é uma legislação que existe no Brasil, ela é possível e não tem como um prefeito municipal não deixar isso acontecer, porque é uma lei federal. Então, o que acontece? Diminuir o tamanho do terreno só vai fazer com que os construtores aqui de Paraguaçu compram um terreno de 125, que seja, para construir uma casa. Ao passo que você pode construir 2 casas num terreno de 200 metros quadrados, fazer a convenção de condomínio, separar a fração ideal de cada terreno, e a partir do momento que você separa a fração ideal de cada terreno e a área privativa de cada casa, você faz a convenção de condomínio no cartório, você consegue a sua matrícula, porque esse é o mesmo pensamento de prédios de grandes cidades. Porque se você pega uma escritura de um prédio de uma grande cidade, é uma fração ideal de terreno com uma área privativa, que é o apartamento, que é a garagem. Então, não tem como. Você já imaginou se cada uma pessoa que mora em Belo Horizonte, São Paulo, fosse querer um apartamento, tivesse que ter um terreno inteiro para eles? Não tem.
Então, é a fração ideal do terreno, é feita a convenção de condomínio. A convenção de condomínio ela pode ser feita por escritura pública ou por escritura particular, a critério do proprietário. Só precisa, no caso da prefeitura, entrar num acordo, ou então legislar o que seria de área mínima para cada casa, como Moisés falou, como Juliano falou. Então, não precisa diminuir o tamanho do terreno. Pode continuar o terreno sendo de 200 metros quadrados, mas sim construindo 2 casas nesse mesmo terreno. E a escritura particular de condomínio, de convenção de condomínio, a escritura pública de instituição de convenção de condomínio, ela não passa pela prefeitura. Ela vai direto para o cartório. E o cartório faz a convenção de condomínio, porque não precisa da autorização da prefeitura. Eu acho que está tendo um equívoco, porque essa metragem que a prefeitura está alegando é do terreno. E vocês estão falando de construção, pelo menos é o que eu entendi até agora. Vocês estão falando de construção. Oi. Na verdade, lá na prefeitura, ela aceita a convenção de condomínio. Você pode ter 3 casas no mesmo terreno. Você pode passar a compra e venda, desde que seja na fração ideal. O que está havendo? Só que o financiamento é que não aceita a fração ideal. Mas se o financiamento não aceita a fração ideal, é porque ele está sendo a fração ideal está tudo numa matrícula só. A partir do momento que faz a convenção de condomínio, se você faz 3 casas num terreno e você faz a convenção de condomínio, você tem 3 matrículas. Você faz 3 matrículas. Se você fez 2 casas, você tem 2 matrículas. Quando for fazer o financiamento no banco, você vai apresentar aquela matrícula. O banco exige uma matrícula. Pois é, aí o que acontece? Aí já caracteriza, pelo menos no meu entendimento, já como se fosse um desdobro. A partir do momento que você fez 3 matrículas, já é um desdobro. Não é desdobro. O desdobro é uma legislação, a convenção de condomínio é outra. Por isso que surgiu a convenção de condomínio. É para várias pessoas usufruírem o mesmo terreno, porém com suas áreas privativas separadas. Isso é a convenção de condomínio entre os condôminos. Não, a convenção de condomínio ela é feita pelo proprietário. Exatamente. Se eu tenho um terreno e construo 3 casas, eu faço a instituição de condomínio. Se eu vendo as casas, eu faço a convenção de condomínio e cada proprietário fica com uma cópia da convenção de condomínio e ela tem que respeitar aquilo lá porque está registrado em cartório. Aí o que acontece? Aí também tem um outro, até equívoco também. A gente não está defendendo, enfim, a gente está chegando num bom senso. Entra-se com esse projeto lá na prefeitura como construção, não como um condomínio. Então o que acontece? Uma construção você pode fazer o tamanho, o jeito que você quiser. Aí o que acontece? Lá na prefeitura, a prefeitura entende que lá é um imóvel. Aí quando faz 3 casas, aí depois que já está pronto, aí depois vem pedir o desdobro para cada um ficar com a sua matrícula, aí já não entra na metragem mínima, já não entra. Né? Então, mas aí eu acho que é esse ponto crucial que precisa o jurídico da prefeitura olhar, porque deve estar tendo algum equívoco. Porque quando você faz. Se eu construo 3 casas no lote, eu tenho a casa 1, 2, 3, eu faço a instituição de condomínio dessa casa 1, 2, 3, e depois eu faço a convenção de condomínio, eu vendo elas separadamente. A prefeitura é obrigada a aceitar o ITBI, porque eu tenho 3 matrículas. Então, aí que está o contraponto. Aí fazendo isso, você automaticamente faz um desdobro. Mas isso não é desdobro. O desdobro é de lote. Eu não estou fazendo desdobro de lote. Eu estou fazendo uma convenção de condomínio em que eu instituí uma fração ideal para cada terreno, para cada construção, e eu determinei, como proprietário, o que é a área privativa, que, no caso, se tem uma entrada para 3, uma entrada separada para cada um, eu vou instituir aquilo lá. Tanto é que a legislação, essa legislação da Convenção de Condomínio, ela veio justamente
para enquadrar os condomínios edilícios. Esses condomínios edilícios de prédio é a mesma legislação, porém aqui em Paraguaçu são 2 casas. Pode ser geminada, pode ser separada, tudo no mesmo terreno. Aí tá. Aí já lá no plano diretor da cidade, para você ter esse condomínio, essa infração ideal, para você ter essa convenção, aí tem um monte de regras que o terreno, o conjunto em si, precisa seguir, na qual é o que eu também acho, agora como profissional, que tinha muita coisa que precisava mudar. Mas a questão é que está lá. Né? Enfim, aí agora... Então, eu sugeriria ao jurídico da prefeitura olhar a lei dos condomínios edilícios para ver que é uma lei federal. E ela veio justamente para facilitar isso aí, porque o mercado imobiliário é muito forte no Brasil inteiro. Todo mundo sabe que o mercado imobiliário é o que... Pois é. Então, se ela veio para facilitar e tem uma legislação municipal que está empacando, isso aí fica meio sem sentido. Eu acho que a intenção dessa reunião, acho que é essa. Em 94, há 20 anos atrás, eu passei a escritura. Eu fiz 2 casas no terreno só, ele tinha 18 metros de frente. Então não era permitido desmembrar com menos de 10. Foi o Joãozinho que passou a escritura para mim na época. Eu fiz as 2, averbei as 2, vendi uma para o Zé e outra para o Manei aqui. Então eu fui lá passar a escritura, aí a escritura fala, fração ideal nas seguintes medidas, com a área de tantos metros quadrados, tantos metros na frente, tantos metros de fundo, tantos metros lateral. Aí fiz a matrícula de uma, registrei uma no nome de um e outra no nome do outro. Por que hoje não é permitido mais? Não, aí o que acontece? Lá no caso do Hélio, que é o que estava mais evidente, ele poderia fazer desde que 30% de tudo aquilo lá é para A, 30%, 33% para A, 33% para B, 33%. Ou seja, se ele averbasse 3 casas dele de uma vez, as 3, dentro do mesmo terreno, e depois ele vender uma para você, outra para o Gustavo, outra para mim, ele pode vender? É isso aí. Então, só que antes de vender, tem que fazer a convenção de condomínio. Justamente. Só isso. Para criar uma matrícula para cada uma. É uma matrícula para cada um. A Caixa aceita, porque isso aí é feito no Brasil inteiro, né? É justamente isso. Você faz 2 casas num terreno, faz a convenção de condomínio, e a convenção de condomínio ela tem que ser feita, tem que vir acompanhada de laudo, de vistoria, de croquis, de arquiteto, tudo certinho. Todas as duas foram vendidas e financiadas, porque foi criada uma matrícula para cada uma. A convenção de condomínio não é simples assim falar X para um, X para outro. Tem que vir a RT do profissional, que acompanhou, que fez tudo certinho. E as medidas. O croquis de cada um, onde que vai ficar a garagem, se vai ser entrada separada, entrada junto. O problema é a convenção de condomínio, pelo que eu estou entendendo aqui, não é o tamanho do terreno. Eu penso da mesma maneira que você. Eu acho a coisa mais simples do mundo de resolver isso aí. Não é um problema tão grave. É um problema até muito simples de resolver, basta querer. A realidade é essa. Ô Moisés, o problema assim, não está nem na lei. Assim, o problema do município em si não está em fazer a casa ou não fazer a casa. A lei ela permite fazer 20 casas dentro do lote, se você quiser. O problema que você está acusando é que, assim, com o advento do plano diretor, o plano diretor ele não institui exatamente a convenção de condomínio, né? Ele institui o condomínio imobiliário, que por acessibilidade a prefeitura adotou. Foi onde o Jones falou, tem que atender vários itens, não sei o quê. Exatamente, na lei, a lei federal fala que é possível você fazer a convenção de condomínio. E ela dá o direito ao município estipular as regras. Mas só uma pergunta, por que o prédio, você consegue passar esse apartamento para ele, esse, o outro, esse? Porque no plano diretor, quando foi aprovado, né, na Câmara e tudo mais, ela definiu claramente o que é um prédio e o que não é um prédio. Quando definiu o que é exatamente um prédio, você ganhou o direito da fração ideal. Então você pode fazer um prédio num terreno de 200 metros quadrados. Poderia ser feita uma emenda para regularizar isso aí? Exatamente. O problema está nesse. Exatamente.
Eu vou estar falando pela prefeitura, né, como diz. Eu vou estar falando assim, eu acho sinceramente que, para falar a verdade, eu acho absurdo isso. Tudo quanto é cidade. É verdade. Qualquer cidade que você vai, que você sai daqui, é permitido isso. Aconteceu essa mesma discussão em Pouso Alegre. Então o Julião está aqui, a gente mexe. Aconteceu a mesma coisa. O que eles fizeram? Eles pegaram toda a convenção do condomínio federal e colocaram, só pode fazer dessa forma. A partir dessa data, acabou o problema. No começo, até a discussão nem foi com relação, né, no começo, quando saiu esse boom, não foi nem com relação à convenção de condomínio, se pode, se não pode. Foi a coisa da favelização de Paraguaçu. Porque isso não pode, porque vai favelizar, então eu não aprovo, porque eu não quero. Eu acho que a questão não é essa. Tanto é que a gente viu que as últimas 2 casas são... não tem casa em Paraguaçu tão bonita quanto as 2. E são fração ideal. Né? Então, o problema é que na lei municipal, no plano diretor, ele estipula essa coisa do condomínio imobiliário. E o condomínio imobiliário, por assimilidade, é empregado na convenção de condomínio. Então, a gente tem que criar um adendo para aprovar o lote de 125 metros ou de 100 metros dentro do mesmo lote. Então deixa eu te perguntar uma coisa, um caso concreto. Se qualquer um dos construtores que estão aqui, eles constroem 2 casas num terreno de 200 metros quadrados. Ele faz a instituição e a convenção de condomínio por instrumento particular, porque a lei prevê, é possível. Ele leva em cartório, ele registra. Ele tem as 2 matrículas. Na hora de vender, ele tem a sua matrícula separada. A prefeitura não aceita? Como é que é? Desculpa. Pode repetir. Pergunta para ele. Pode repetir? Pergunta para ele. Não aceita. Você pode repetir? Eu tenho um terreno, fiz 2 casas. Eu fiz a instituição de condomínio, eu fiz a convenção de condomínio e tenho as 2 matrículas no meu nome. Eu tenho uma casa em cada matrícula porque eu fiz a instituição de condomínio. Para eu fazer a instituição de condomínio, eu não preciso da prefeitura, eu posso fazer por instrumento particular. Aí eu vendo as 2 casas. Na hora de pagar a guia de TBI, o meu comprador não consegue? Então, como é que você registrou isso na prefeitura? Como é que você registrou esse projeto? Como é que você deu entrada? Eu registrei projeto de 2 casas. Eu fiz uma casa, depois eu fiz outra. Então você fez um projeto com 2 casas. Um projeto de 2 casas. Aí, o que a gente entende? Digamos assim, 2, 3 casas, você não está fazendo condomínio, você está fazendo uma construção. Separada ou não. Mas vai ter padrão de energia, tudo separado, vai ter relógio, vai ter água, tudo separado. Aí é que eu te falo, aí você tem que entrar primeiro com o desdobro do lote. Mas aí você está entrando em contradição, sabe por quê? Porque eu não posso fazer o desdobro de um lote. A lei não permite fazer o desdobro do lote. Aí o que acontece? Aí a prefeitura aceita o projeto, 2 casas no mesmo terreno. Aceitou, cada um faz a casa do jeito que quer. Agora, até aí, ela dividir por conta própria? Não, mas ela não está dividindo, Janes. Eu estou fazendo, eu tenho um lote, ele vai ser dividido em fração ideal. Essa fração ideal, ela não é desdobro. Então, aí na prefeitura tudo bem, você tem 50% de tudo, outra pessoa aí o que vai acontecer? Na convenção de condomínio, eu vou colocar que eu tenho o comprador A, ele é proprietário de 50% de fração ideal de 0,50 do terreno, área privativa construída de 84 metros quadrados, e a outra casa mesmo assim. Uma casa tem um número, a outra casa tem outro número. Isso aí passa. Não, isso aí não tem problema. Então é isso que é o problema de todo mundo que está aqui. Aí só um segundo. Peraí. Só um minuto. Aí o que acontece? Aí a área que vai ser estipulada lá, quem que vai, se está do lado esquerdo, do lado direito, isso aí é com vocês lá. A prefeitura, ela está entendendo, conforme o registro que foi feito lá, como uma construção. Né? O que você vai fazer lá dentro,
a outra pessoa, o tipo de relação que você tem com a outra pessoa, que vai estar lá usufruindo daquela casa ou não, aí a prefeitura não... O que importa é o registro que você está fazendo lá na prefeitura. Então você entrou com uma casa, com um padrão, com um registro de água. Então lá para a gente é uma casa. Aí o que acontece? Aí o que estava acontecendo? Chegava-se lá no cartório, fazia a convenção de condomínio lá, vinha a guia para a prefeitura e já separando. Falei, uai, eu não posso separar isso porque aqui tem uma só casa. Não, aí eu concordo com você. Você tem, aí você tem que fazer três casas. Você tem que fazer 3 casas independentes. E aí depois você faz a convenção de condomínio de 3 casas. Agora o que acontece? Aí depois vai fazer um condomínio. Pega-se um terreno para fazer 3 casas. Depois que você separa, se eu não me engano, lá deve ter uns 14, 15 itens que precisa seguir. Que lá está estipulado no plano diretor. 40% de área construída, 10% de permeabilidade, uma guarita, estacionamento com quantos metros quadrados, de acordo com... Aí você tem uma certa regra para você... Mas isso aí... Depois fazer a separação. É isso aí que tá... Então, mas eu acho que esses requisitos que a prefeitura segue para definir o que é condomínio está equivocado. Está equivocado com a lei. Eu acho que o jurídico ele tem que atualizar isso aí e mostrar para o prefeito o que é um condomínio edilício, um condomínio predial, que é isso que é possível fazer. Aí, qual que é a ideia que a gente está... A ideia nossa é justamente interpretar isso e fazer com que eu acho que tinha que entrar num consenso. Entrar num consenso para melhorar para todo mundo. Exatamente. Agora, o que a gente tem lá na prefeitura é isso. Então, por exemplo, chegou lá, separou no cartório, separou porque fez lá, mas a prefeitura não está reconhecendo isso. Porque o modo de entrada do projeto lá é uma coisa. Aí depois vai no cartório, como todo mundo ia no cartório, chegava, fazia condomínio por conta própria. Aí chegava a guia TV e falava, a instituição de condomínio, a instituição e convenção de condomínio, ela é a critério do proprietário. A prefeitura não interfere. Não, sem dúvida. Aí o que acontece? Aí ele fez essa divisão por conta própria lá. Aí ele quer vender uma casa lá na prefeitura. Aí o meu registro lá não é isso que está registrado lá. Não está registrado 2 casas separadas para ele vender uma. Ele está registrado as 2 casas como uma. Não, aí na prefeitura tem que entrar o projeto como 2 casas. Aí o que vai acontecer? Aí depois fala assim, aí quando vem a guia tem uma fração ideal, tantos por cento do imóvel. Ô, Janes. Aí tudo bem. Ô, Janes, só tem um problema. A minha lá, por exemplo, a minha foi aprovada 3 casas na planta, 3 números. A minha não tem dessa. A minha foi aprovada 3 casas. 3 padrão de luz. 3 padrão de luz com número. Como é que eu vou conseguir esse número? Lá estava como? O que acontece? Isso aí estava vindo, já estava vindo. Não, a minha foi aprovada na gestão do Evandro. Mas você entrou você entrou como fração ideal ou como convenção de condomínio? A minha convenção de condomínio. Fração ideal, o banco não compra. Fez a convenção de condomínio, foi aceito a convenção de condomínio dele lá na prefeitura. Só que o que estava lá na lei não está batendo com o que foi aprovado. Quer ver, Ana, quando a gente começou a ficar sobre esse assunto, vieram passar para a gente, eu procurei o Leonardo. Várias vezes, até você estava presente lá. E teve um dia que ele me acompanhou e eu mostrei a casa para ele. Até foi o exemplo dessas que passaram aqui, das 3. E ele, por que a gente sugeriu o 125? Não é porque a gente quer que fique o 125. Nós estamos sugerindo que quem vai decidir vai ser vocês. Como eu falei agora há pouco, pode ser os 150, os 170 ou continuar os 200. Que se der certo, nossa, continuar 200 é ótimo. Mas o que ele passou para nós, jurídico, eu e o Júlio, que a gente teve uma reunião com ele lá, que quis dizer o seguinte, até mostrei para ele lá não tem como, porque convenção de condomínio, na lei, no caso do município, ele tinha que ter uma coisa em comum para as 3 casas, no caso.
E lá não tem, lá está separado o muro, separado a outra, separado a outra. No caso, só o terreno. Então, mas o que impede na prefeitura de estar passando isso daí? Não, mas na fração ideal, passa-se. Não, mas na convenção de condomínio. Porque se... Na convenção de condomínio, eu tenho aqueles 14 e 15 itens que eu preciso seguir. Tá, mas vamos... Aí no caso fala... Me menciona até lá, até como é que a coleta de lixo desse condomínio. Então, Ana, no caso é a lei da prefeitura que está... É um artigo que fala esses 14 itens. Eu acho que esses requisitos que o Jânio citou, que eu entendo que ele tem obrigação de seguir, porque ele é funcionário, são requisitos para se constituir um condomínio fechado. Entendeu? Um condomínio fechado. Um condomínio, a partir do momento que tem um condomínio fechado, aí existem a complicação é maior, porque aí tem que ter mesmo, se tiver guarita, se a prefeitura vai entrar lá para recolher o lixo, se não vai, é toda uma problemática. Agora, no caso dessa instituição do condomínio, condomínio edilício, que é a pergunta que o José Nilton fez, se um aposentado quiser construir um em cima do outro, é a convenção de condomínio. Eu posso pegar se vocês resolverem diminuir o terreno, eu posso construir 10 apartamentos num terreno de 125 metros quadrados, um em cima do outro. E não tem quem... isso aí a pessoa está amparada pela lei dela conseguir fazer uma matrícula para cada um. Sim. Eu te falo porque a minha mãe tem apartamento em Belo Horizonte, a escritura é fração ideal de 0 ponto alguma coisa no terreno, a área privativa de tantos metros quadrados, aí você vai discriminar se tem box, se tem garagem, quantas vagas na garagem, entendeu? E a convenção de condomínio é o quê? São as regras. Se vai poder mexer na fachada, se vai ter uma entrada só, a leitura vai ser o muro vai ser, como que vai ser o muro, a medida do muro, se é feito de portão. Isso aí é a convenção de condomínio que tem que ser feito por um arquiteto, por um engenheiro. Agora, a convenção de condomínio é o quê? O terreno é a parte em comum. Então, a prefeitura exige que tenha alguma parte em comum. É o terreno. Agora, ela não pode. O que é a área privativa é matrícula própria. Aí, na matrícula, vai ter a fração de terreno e a área privativa. Isso aí é bem mais simples de resolver do que mexer no plano diretor, que eu acho que o plano diretor para Paraguaçu, 200 metros quadrados, é uma questão, bacana, porque realmente evita o favelamento, a cidade fica mais bonita com terrenos maiores, né? E depois, se for preciso, faz terreno para classe A, B ou C. Mas essa questão de construir num terreno de 200 metros quadrados, eu não vejo problema nenhum, pelo menos lá no cartório. Uhum. Exatamente. Francis, só o Lázaro falar aqui um minutinho, que ele pediu a palavra. Boa noite. Meu nome é Lázaro José de Lima. Eu queria dizer o que está acontecendo aqui. Todo mundo falou, mas antes, quando você vai fazer uma construção, você tem que fazer uma planta, através do engenheiro. E isso vai ser aprovado na prefeitura. Será que a prefeitura não viu isso antes? Outra coisa, o que ela falou, convenção de condomínio, é o que eu estou querendo. Eu tenho 2 casas, já fui na prefeitura, tenho uma casa vendida, não pode ser. Ela tem padrão separado, água separada, esgoto separado. Cada casa dá para uma rua diferente da outra. Não tem problema nenhum, eu quero convenção de condomínio. Chega na prefeitura, ele não aceita. Por quê? É essa confusão que está exigindo. Se você pode, em outra cidade aqui perto, você tem lá, eles fazem casa germinada, eles fazem casas assim, aprova. Por que a prefeitura aqui não quer aprovar?
Se eu tenho planta aprovada, que era o prefeito anterior, foi feito por um engenheiro, foi feito 2 casas, e hoje eu chego, quero vender, eles não aceitam, o porquê? É essa a explicação que eu queria dele. Então, às vezes o que acontece é você ter um registro lá na prefeitura de uma planta, de um lote e uma casa. 2 casas. Ou 2 casas, no mesmo terreno. Aquilo lá é uma construção no projeto. Você não falou lá na prefeitura que lá você ia fazer, o título do seu projeto era uma construção. Ô, Jones, eu discordo de você. Você está entendendo? Nós já tivemos uma reunião com você. Pois é. Aí o que acontece? Aí foi aprovado o seu projeto, mas o que você vai fazer com ela? Se você vai vender a metade, aí o que acontece? A prefeitura lá, ela é um terreno só. Você está desdobrando ela por si só. Não. Ué. Porque eu tenho 2, a prefeitura me deu 2 ligações de água, 2 ligações de esgoto. Então foi feito, então tá errado isso aí. Não foi eu que fiz. Então foi feito errado. Mas então foi feito o pedido errado. Foi feito o pedido errado, então, ué. Foi tá errado. Então, aí o que acontece? Que tem que ser nível, o que vocês estão errados. É tudo que acontece. Se você for fazer um projeto prevendo uma convenção de condomínio, você tem que intitular o projeto como convenção de condomínio. Tá. Você está me entendendo? Às vezes o que acontece? Aí o que acontece? Não vem como construção. Foi dado a liberar para fazer uma pergunta. Uma coisa assim, vocês desculpa falar rapidinho, eu acho que a gente está discutindo a coisa errada. Também acho. O meu modo, a gente está, não tem nada contra o senhor, Lázaro, pelo amor de Deus, vai achar que se foi aprovado desse jeito, se não foi, se vai ser aprovado de outro jeito, se vai ser aprovado. Eu acho que a discussão hoje que a gente tem que pegar aqui é se a gente aceita o lote X, o lote Y, se daqui para frente vai ser feita a proposta de um lote tal. E com isso a gente consegue regularizar o que está para trás e normatizar o que vem para frente. Eu acho que a nossa discussão tem que ser essa, não do que foi. Frente. Exatamente. Mas o que está pronto para trás vai desmanchar? Não. Aí é uma outra coisa. O que a Ana Guiomar falou a respeito do lote é porque hoje a prefeitura ela tem a lei, né, do plano diretor, que, querendo ou não é a nossa lei maior municipal, nesse sentido, ela estipula um lote mínimo para ser fracionado, para ser criada a convenção de condomínio. Eu não lembro a metragem, mas é perto da casa dos 500 metros quadrados. Só a partir de um lote de 500 metros quadrados, mais ou menos, uma coisa assim, é que pode ser feita essa fração ideal. Né, gerou esse problema todo por conta disso. Mas eu acho que a gente tem que começar a discutir se os 125 metros quadrados é ideal para o nosso município, se vai ser 200, se vai ser 100, como é que a gente vai estipular. Eu acho que a gente pode começar... Né? Mas você está falando daqui para frente. E daqui para trás. Não, e o que está feito para trás? Tem que ter um prazo para regularizar. Aí o que acontece? Como é que a gente pode... Como é que vai resolver daqui para trás? Dá um prazo para regularizar. Dá um prazo para regularizar tudo que tiver feito para trás. Agora, como é que você vai regularizar isso aqui que vai para trás? Aí agora já é meio jurídico, já é meio... a nossa ideia agora, Aí agora eu não posso resolver aquilo que foi para trás. Você entendeu? Você entendeu? Pois é. Porque tem a lei lá. Você está me entendendo? Não é. Então, o que acontece? A discussão é justamente essa, para ver a possibilidade de estar mudando isso. Você está me entendendo? Eu estou com os IPTU para pagar. Aí o que chega lá, as 2 casas estão prontas. Eu estou pagando IPTU do terreno. E a casa
A pessoa quer entrar na casa lá, mas não pode. O prefeito não assina lá para mim. Então, aí o que eu costumo até falar para todo mundo que está nesse problema, ajunta a papelada e entra contra a prefeitura. Entra contra o prefeito. Não, ele mandou entrar. Então, aí o que acontece? Isso aí vai para a justiça. Aí a justiça que vai terminar. Porque o que acontece? Foi feito errado? Foi feito errado. Agora, vai persistir ainda no erro? Vamos mudar isso? Vai ser feita uma anistia? Aí tem que ver lá, com ele. Entendeu? Aí tem que ver, fazer um pedido lá com ele. Enfim, né? Eu tô com Pois é, eu entendo o problema disso aí. Eu já tive do lado daí também. Eu já fui construtor, eu já fiz projeto, eu já toquei obra. A gente sabe. A gente só quer aqui para tentar ajudar, esclarecer todas essas questões. Porque eu também acho que prejudica e muito. Porque amanhã eu posso também estar construindo. Eu sou um arquiteto, eu sou da construção. Você está me entendendo? Isso aqui, eu estou fazendo parte aqui, é para mim ver também, para mim poder abrir meu campo de trabalho também. Você está me entendendo? Então, tudo que vai acontecer aqui, eu aproveito para mim como profissional e como funcionário da prefeitura. Você está me entendendo? Eu acho que é uma maneira até mais legal. Eu acho que até uma maneira mais legal de se resolver essa questão do que foi feito para trás. Você está me entendendo? O que eu quero, a gente não está apoiando e nem desapoiando ninguém. A gente só quer entrar nesse entendimento, porque eu entendo também que o negócio está complicado. Ô, Jantes. Só um minuto. Olha só, a gente já está com mais de 40 minutos e até agora não temos proposta nenhuma. Eu acho que o evento é para levantar propostas. Porque se a gente for ficar nessa discussão do que está para trás, nós não vamos chegar a lugar algum. Então nós precisamos levantar propostas, não é, para a gente tentar resolver esses problemas e como ficará a situação daqui para frente. A Ana falou a questão do cartório, que se possa resolver de forma mais simples. Então nós podemos começar por aí. Redução de lotes vai resolver? Não vai. Não vai. Então o que vai resolver é a convenção de condomínio. Exatamente. Então vamos começar por ela. Qual é a proposta? Empresário Moisés, qual que é a sua proposta? A ideia de limitar o tamanho de uma medida de terreno para cada casa é só para não virar bagunça. Você pegar um terreninho de 240 metros, 200 metros, querer fazer 3 casinhas, 3 meia-água grudadas uma na outra. A ideia de fazer 2 casas é só para limitar, para ficar um negócio mais bonito. Mas que a lei de condomínio existe, ela é lei federal, e eu estou falando para vocês, em Varginha, ali tem um amigo meu que constrói direto, passa a escritura. Uma coisa que eu queria perguntar para o Janes: se eu tiver um terreno e eu for lá amanhã, eu registrei um projeto, uma planta nesse terreno, aí daqui 30 dias eu registro outra planta nesse terreno, no mesmo terreno. Se eu registrar 3 projetos, eu posso registrar 3 projetos no mesmo terreno? Não, aí você vai estar... Não, eu quero saber se eu posso. Não, você não pode. Registrar 3 projetos no mesmo terreno. Não, aí você vai ter que ou alterar aquilo que foi feito, ou anular aquilo que já foi feito, e vai repor aquilo que você fez. Agora você fazer... Não, é porque eu quero chegar numa conclusão seguinte, do que a Ana Guiomar me falou ali, do que a Ana Guiomar falou, que eu já sei, a respeito de criar uma matrícula para cada imóvel, para cada casa, desde que ela faça a lei de condomínio. O que eu quero saber é o seguinte: eu posso registrar na prefeitura 3 casas no mesmo terreno? Você pode. Então, a construção, é isso que eu preciso saber. A construção você faz do jeito que então, você se eu registrei 3 casas no meu terreno, coloquei tudo separado, padrão separado, fiz a divisão, tudo separado, igual o Hélio fez ali, na dele. Aí eu chego no cartório e faço a matrícula para cada casa. Por que eu não posso vender essa casa? Então, mas qual que é a classificação da sua obra? É uma construção ou é a intenção de fazer um condomínio? Não, não é isso, não tem nada de condomínio.
Não tem nada de condomínio, eu simplesmente fiz 3 projetos no mesmo terreno, e eu tenho direito de fazer isso. Tudo bem. Aí eu fui no cartório, o cartório aceita. Você fez a sua convenção. Justamente, aí o cartório aceitou, eu fiz desmembramento lá no cartório. Você fez eu chego na prefeitura, eu posso transferir uma para ele, outra para ele, outra para ele. Por que não? Então, lá o desmembramento no cartório, aquilo que ela está falando, você fez a fração ideal. Não é desmembramento, é uma fração ideal. Você fez a fração ideal. É uma fração ideal. Você passando lá uma fração ideal do todo, para mim... Então, é isso que eu queria saber. Se eu coloquei uma casa, 3 casas no mesmo terreno, ou 2 casas, que a gente está colocando a questão é o seguinte, se eu pego um terreno de 250, 260 metros e coloco 2 casas no mesmo terreno, e faço... Você na lei que eu tenho lá, você fazendo fração ideal exatamente, de todo o imóvel... E faço a matrícula separada, eu não vejo por que chegar lá na prefeitura e não transferir a escritura para quem eu quiser. Senhor Jânio, deixa eu te fazer uma pergunta. O senhor, como engenheiro da prefeitura, ciente do assunto, que nós já fizemos reuniões com você, várias pessoas te procuraram, o senhor está ciente do assunto. O senhor tem alguma proposta, alguma sugestão que possa estar resolvendo esse problema, sem estar mexendo na metragem do lote? Não, eu tenho. Foi o que eu falo para todo mundo desde a primeira vez. É só mudar essa convenção aí. Mudar que jeito? É só mudar. Agora, como mas é que vai mudar, fazer isso? Mudar a convenção como? Como? Então, o que você quer dizer? É o que a Ana Guiomar ali falou? Criar as matrículas separadas, chegar lá? É isso que você quer dizer? Não, eu quero dizer o seguinte. Por exemplo, que é, então? Lá, para o condomínio, você tem 15 itens lá que você precisa seguir. Esses 15 itens precisam ser revistos. Então, no caso... Hélio, só um minutinho. Então, no caso, tem que mudar esses 15 itens. Esse artigo que fala do condomínio. Você vai ter que decidir, ver a terminologia da palavra. Condomínio, convenção de condomínio, condomínio imobiliário, condomínio ilícito. Isso eu acho que é uma questão que mas a hora que eu chego perdida aí ainda. A hora que eu chego na prefeitura para registrar o projeto, eu não vou te falar nada, eu quero fazer 2 casas. Depois que eu resolvi vender, isso que eu quero te dizer para você. Tudo bem, você pode vender desde que seja a fração ideal. Então, mas a fração ideal eu não consigo financiar as 2 casas. Sabe o que é isso daí? Isso daí é marra do prefeito que não quer aceitar. Para você criar 2 matrículas, você está fazendo um desloco. Você está me entendendo? Aí o que acontece? Aí o cartório estava fazendo o condomínio. Ainda faz ainda. Então, aí a hora que chega lá no condomínio, que estipula para mim casa A e casa B, automaticamente já sai dobrando. Só um minutinho, vamos ouvir a plateia aqui. Ô Jânio, em primeiro lugar, gente, o Jânio pegou a batata assando aqui, chegou em Paraguaçu esse dia para trás, a lei estava pronta, ele não fez parte do plano diretor, e a turma fica maiando, e ele está seguindo o que está na lei. Então ele não é culpado de tudo, não. Então ele está seguindo o que está na lei, às vezes. Mas a discussão, para a gente pegar um foco, está acontecendo o seguinte: eu tenho um terreno, eu posso construir 10 casas dentro do meu terreno, para minha mãe, para minha avó, para minha tia, para todo mundo. Isso eu posso, isso é legal. Agora, a discussão que as outras cidades já resolveram é o seguinte: vai ser um condomínio, aí para ser um condomínio e ter matrículas independentes, tem que seguir algumas diretrizes, porque senão aí vai favelizar. Porque, vamos dar um exemplo aqui em Paraguaçu, tem uns 2 condomíniozinhos, que o cara criou uma ruazinha, e socou um tanto de casinha lá dentro. Ficou uma coisa horrível, vira uma bagunça e vira uma baderna. Né? Então, isso que a gente tem que ver. Vamos construir para fazer um condomínio, para vender casa separada. Ele vai ter um termo. Aí como que vai ser? Tem que ser no mínimo 6, no mínimo recuo de tanto, no mínimo recuo de tanto. O título da sua obra. Exatamente. O que tem que colocar é isso. Aí se eu pegar um terreno e meter 4 casas, uma encostada na outra, a lei permite que eu faça isso. Ela permite. Só que a gente não pode vender ela separada depois, porque não tem garagem, não tem para onde escoar água de chuva, não tem inúmeras coisas. Aí então tá uma discussão que a gente está meio sem foco, a gente tem que olhar, seguir esse foco. Eu acho que para fazer convenção de condomínio, a gente teria que respeitar essas diretrizes. A gente teria que... Não, exatamente, a Cláudia acabou de alertar aqui que o prefeito não pode aprovar, não é querer, o prefeito segue a lei. Hoje o plano diretor vem e fala que só pode fazer condomínio em terreno acima de 400 metros. Então por isso que não se pode aprovar, não é que eles não querem, não pode. Então a gente teria que mudar essa lei, França,
A diretriz, hoje a gente teria que ver qual é esse artigo. A partir de agora, terreno acima de 262 metros quadrados pode ter um condomínio horizontal. Sim. Vai ser condomínio? Vai. Quais as diretrizes para fazer a construção? No mínimo tanto, no mínimo tanto, no mínimo tanto. Entendeu? Tem que ordenar o condomínio. A ideia, então, é fazer os ajustes necessários. Então. Isso. E uma sugestão, Jânio, uma sugestão que eu acho que todo mundo, a gente conversou, advogado, eu acho que todo mundo que já tem caso para trás, vai ser difícil de ver, tinha que juntar todo mundo, ir atrás da prefeitura, do juiz, entrar tudo junto e tentar uma anistia. Ó, a lei criou-se daqui para frente, o que está para trás... Dá um prazo para regularizar. Exatamente, eu acho que porque casos específicos tem muito, nós não vamos conseguir resolver todo mundo. Então eu acho que o intuito aqui é a gente focar para frente e vamos anistiar o que está de trás. Eu acho que assim o que já está feito dá um prazo para regularizar. Não vai deixar sem regularizar. Tem que inclusive, regularizar. se a prefeitura quiser, os construtores, eles podem, quando for apresentar a planta na prefeitura, já apresenta o projeto da instituição de condomínio. Justamente. É o título da obra que eu estou falando. Então, mas aí é que está. Vai apresentar como casas separadas, o condomínio vai ser sobre o terreno, e já coloca o que vai ser de metragem, o que eles vão construir que vai ser privativo, o que vai ser de fração ideal. A prefeitura já fica sabendo o que vai ser construído para fiscalizar, que isso aí é geração de mais IPTU para a prefeitura. É mais imposto. Com São certeza. 2 casas num terreno Com só. certeza. Com certeza. Só tem uma coisa, o que a moça falou ali, ó, eu estou de pleno acordo com ela. A planta minha, quando foi aprovada, 3 casas. O engenheiro que aprovou foi o Gustavo. O Gustavo me conhece, né? Mora no mesmo bairro. Aí o Gustavo sabe muito bem disso, que eu faço casa para vender. Aí eu levei uma planta, ele exigiu que eu fizesse uma maior, até muro. Ele pediu para me fazer, eu mandei fazer uma maior com muro, constar, né, sabendo que eu ia vender. Aprovou. E eu já tinha feito outras 3. No caso, o prefeito mas deixou passar na marra. Eu acho que o prefeito não está aceitando a lei de convenção de condomínio. É marra dele, porque essa lei existe. Sabe o que é? Eu acho que é a questão dessas diretrizes do que é condomínio, é que está equivocado e que precisa ser mudado. Não é isso, Cláudio? Não, mas tudo bem, vamos supor que tem as regras. Eu até recomendei que as pessoas fossem na justiça, não é marra de prefeito, não. Fossem na justiça por conta da lei federal e tal. Daqui a sentença, negou. Cláudio, agora que nós temos que regularizar e colocar, normatizar as regras do jogo para ficar claro, para não ter dúvida. E nós não temos. Onde fala aqui em condomínio nosso aqui 400 metros. Fora da realidade, gente. Nós temos que normatizar e a regra ser clara para todo mundo, para não gerar dúvida. Tudo bem. Caso as pessoas que entraram, tanto é que acessaram a justiça e foi negado. Pois é, mas o meu terreno tem 502 metros. Aí se tem que olhar essas regras, essas leis, é a pessoa lá da prefeitura, não sou eu que tenho que olhar. Como que a minha planta foi aprovada? O que foi para trás eu não sei te dizer. Não sei te dizer o que foi para trás. Ô, Cláudio, então o que você vai sugerir daqui para frente, então? Eu sugeriria, para a gente colocar o que o Moisés falou, nós vamos normatizar as regras do jogo daqui para frente, para não deixar virar bagunça, né? Para a gente colocar ordem nisso aí, para não tornar uma coisa... Normatizar para trás também, né? Exatamente, que for o caso. A gente tem que colocar tudo no papel, gente. Quais são as regras do jogo? Vai ser assim. E colocar e alterar o plano diretor. Se for o caso, a gente poderia ir até atrás da lei de Eloy Mendes, onde fala o artigo que dimensiona isso aí, que faz isso aí, possibilitando, para a gente ter que correr atrás. A gente tem que colocar no papel as regras do jogo para ficar claro. Não é eu acho. Então, Cláudio, eu te procurei várias vezes também lá, você como representante do Executivo. Eu perguntei várias vezes para vocês. E vocês sempre, junto com as pessoas, vocês falavam, entra na justiça. Entra na justiça. Então, por que, tipo assim, quando a gente já foi pela primeira vez, você como advogada, o Jânio, vocês sempre a gente estava procurando, ia numa sala, voltava na outra. Então,
Por que não chegaram nesse... Não, isso aí quem compete, liberar ou não, a gente faz as normas. O que foi aprovado, e muitas vezes, que a gente tem mais de 20 casos disso aí, muitas vezes entrava com o projeto de uma casa, aí construísse 2, 3, depois fazia a retificação, depois fazia a convenção lá na frente. Então, cada caso é um caso. Então, a gente não pode mas fazer só isso que aí. se chegar dessa forma que a Ana Agora colocou, vai resolver tudo. Pois isso que em eu tô te geral. falando. Exatamente. Então, só que vocês normatizando, colocando no papel, no preto, no branco, gente, não vai ter dúvida, vai ter como regularizar para todo mundo. E aí não tem problema nenhum. Então, mas gente. só que nós... O que foi que passou, não adianta. Quando o pessoal me procurou, não só eu, como todos os vereadores, nós fomos lá várias vezes. Sim. E vocês não passavam nada para a gente que a gente podia estar vendo para melhorar para a população. Melhorar é alterar a lei. Então, o que eu falava que a nossa vocês lei... falavam assim, entram na justiça. Sim, então, agora para resolver, porque a nossa lei não favorecia. Cláudio, deixa eu só concluir. Você falava, entra na justiça. E o que a gente fez? Para não deixar eles que fizeram a casa entrar na justiça e ficar demorando com o processo, o que a gente fez? A gente foi tentando, junto com o jurídico dessa casa, procurando outros meios. Procurando cartório, procurando os próprios engenheiros da cidade e tudo mais, da Caixa. Então, o que a gente... Por que eu não, a comissão e nós aqui da Câmara, propôs diminuir o terreno, é porque foi o único meio que nós achou para tentar resolver o problema deles. Porque nós estamos aqui, hoje, eu estou aqui para tentar resolver o problema deles. Sim, porque eu cansei de ver eles estar pelejando, trabalhando, vou nas obras deles, eu também já fiz construção perto deles lá, eu sei o duro que é, e depois chega lá, está parado, como o Hélio acabou de dizer. Sim. Ele é patrão, hoje agora é funcionário, depende do jeito que for, vai estar desempregado. Então, e vocês não passaram isso para nós. Mas, o que chega isso no faz setor, 7 meses. Muito bem. Isso aqui que eu vou te dar a saída disso aí, eu te dei na época. Tem que ser alterado. Não, você falou, entra na justiça. Da situação que estava na época, nas leis que tinham, nas condições que estavam, mas não era esse o caminho. Mas é mesmo, da época anterior de fevereiro para hoje, é a mesma coisa. Não mudou nada. Eu te falei, tem que ser alterado. Para poder alterar o plano diretor, já é com a Câmara, então, tem que fazer a audiência pública, tem que fazer outro caminho. O caminho mais rápido não seria esse, já que a gente tem que normatizar. Qualquer mudança do plano diretor, a gente tem que fazer audiência pública. Sim. Então, essa audiência, a gente já pode aproveitar nessa colocação que vocês fizeram, essas sugestões que vocês passaram para nós. E aí vocês têm que todo mundo dar opinião para poder normatizar quais são as regras do jogo daqui para frente. É porque da forma que... E para trás também, seja o que for para a gente colocar. O que a gente tem que resolver o problema. Então, a proposta, então, não seria, já mudaria o foco, já não seria 125 metros. A proposta não seria alteração do terreno. Acho que o que tem que sair daqui hoje, já com o objetivo, é alteração dos requisitos da prefeitura para se adequar a uma convenção de condomínio. Como eu falei para vocês, quem vai decidir vai ser vocês. Exatamente isso. Então, já que até consultei com o jurídico aqui, a própria reunião já pode estar mudando, não precisa a gente fazer outra audiência pública, já pode estar aproveitando para mudar esses itens. O jurídico da Câmara, junto com o jurídico da Prefeitura, isso aí é coisa que em poucos encontros consegue é possível? Um consenso sobre o que é, ué. Não é isso, Janes? Você pegando esses requisitos aí, você explicando para o pessoal do jurídico e do jurídico da Câmara por que é exigido esses requisitos e confrontando com a lei federal de hoje, vai ver que tem algumas coisas que nesses requisitos que estão fora da realidade de Paraguaçu, né? E que tem que mudar. E agora daqui para frente, faz a convenção de condomínio certinho, o pessoal continua a produzir, e daqui para trás, a prefeitura entra e faz uma anistia para esse pessoal. Você, com 200 metros quadrados, você pode fazer a convenção de condomínio. Desde que o que já existe lá seja mudado, seja adequado para esses 200 metros quadrados, para esses 300, para esses 400 metros, para esses 500 metros.
Você está me entendendo? Então eu não sei a metragem, o tamanho do terreno vai resolver ou não. Eu acho que vai resolver é a mudança desse artigo, condomínio. Não, eu acho o que tem que ser feito, eu acredito que todos os vereadores têm força para mudar o plano, a lei de condomínio. Então tem que flexibilizar isso aí, mudar esse negócio da lei de condomínio de 500 metros para 250, 260 metros e dar um prazo para quem já fez regularizar. É isso que tem que ser feito. Desde que também, uma coisa muito importante agora, um paralelo. A hora que a loteadora também for estar fazendo a infraestrutura, ela já ter uma dimensão, ela já preocupada com o inchaço daquilo, porque aquilo vai ser, queira assim ou queira não, vai ser um inchaço. Questão de rua, questão de transporte, abastecimento de água. Com certeza. Se fizer a mudança na lei de condomínio, igual a gente está falando, delimitar um limite para que faça 2 construções num terreno de mais ou menos 260 metros, se fizer isso aí e dar um prazo para quem já fez, regularizar, digamos, 30 dias para quem já fez para trás, pronto, acerta tudo e tudo fica resolvido. Então, ô Jânio, então, Ana, Cláudia, então, junto, para não ficar bem ciente do assunto, então se mudar esse requisito, vocês nos ajudando da prefeitura, junto com o jurídico dessa casa, vocês acham que mudando esse requisito da convenção de condomínio, tem possibilidade de dar certo? Não é questão de atender? Não é questão de possibilidade. As regras têm que ser colocadas e os responsáveis, os maiores interessados, é que tem que falar, não, assim vai funcionar. Não, assim não vai virar baderna, é assim que vai funcionar. Que o povo que tem que saber primeiro, para depois fazer um projeto de lei e alterar. Isso tem que ser discutido com todo mundo e as regras para ficar bem clara. Não é o jurídico que define, é o povo que, para isso, a lei exige que tenha audiência pública, para que eles tomem conhecimento. Agora, o que pode fazer é a gente definir quais são as regras e expor para a população se eles estão de acordo. O Juliano, quando você fez lá em Eloy Mendes, as 2 casas, todas as 2 financiou, certo? Todas as 2. Então, se a gente, no caso, o que está ocorrendo em Paraguaçu, essas casas que estão prontas, vamos dar um exemplo, o que está pronta hoje, eles atendem, se fosse em Eloy Mendes, conseguia estar liberando? Não sei todos os casos, é claro, mas a maioria conseguiria. Agora, eu não sei te falar se Eloy Mendes é um plano diretor, é só se é o Código de Postura Municipal. Isso aí vai muito que é da lei. Agora, isso que a Ana falou, eu acho que está bem simples, sim. Essas sugestões que vocês deram, o lote de 260, esses recuos, tal, esses vão ser os requisitos para aceitar a convenção de condomínio. Esses vão ser os requisitos. Então, nós não vamos mexer em tamanho de lote, não vamos mexer em nada. Nos requisitos, quais são os requisitos? Essas propostas que nós já discutimos, já foram discutidas, vieram várias pessoas aqui, que são tamanho mínimo tal, do lote inteiro de 400 para 260, recuo tal. Esses são os requisitos. Né, Jânio? Eu acho que é uma coisa bem simples. Para você ter uma ideia de como é que o negócio funciona, no terreno, para fazer a convenção de condomínio, lá só pode ser construído 40%. Agora vai ter que deixar claro para todo mundo. Como é que vai? Porque senão vai dar problema amanhã. A convenção de condomínio, para conseguir. Vai adiantar. Só um minutinho. Tem que ver, porque a convenção de condomínio, para ter uma matrícula independente, para a prefeitura aprovar, vai ter que seguir essa diretriz. Porque vai acontecer do caboclo pegar um terreno de 300 metros, meter 3 casas fora desses requisitos. Igual existem muitas aqui hoje. E vão chegar na prefeitura amanhã e vão querer ter uma matrícula independente. Então vai ter que ser muito claro, o que você está falando, todo mundo tem que tomar conhecimento, que se não seguir essas condições, não vai ser aprovado. Então, o que é o principal fator? A hora de aprovar um projeto na prefeitura, para o teu engenheiro, para o teu profissional, vai ter que deixar claro para eles, eu quero fazer 3 casas nesse terreno de 20 metros e eu vou desmembrá-las, eu vou fazer a convenção. Faça o projeto nas condições que eu consiga fazer essa convenção. Porque senão o engenheiro mete 3 casas de qualquer jeito lá, igual a gente vê às vezes, e aí não seguindo essa diretriz, não vai conseguir. Aí vai ficar bravo de novo com o prefeito, com todo mundo, mas está fora da lei. Né? Então, a gente, todo mundo aqui tem que ter conhecimento disso. Vamos seguir essa diretriz que nós vamos criar. Eu acho que resolve. Boa noite. Mas, na verdade, aí não vai ser 125, vai ser um lote, por exemplo, de 250. Aí cabem 2 casas em 125. Não vai existir um lote de 125. O de 200 não dá.
Aí o loteamento que vai sair, por exemplo, nós vamos colocar lote de 250, de 260, que caibam 2 casas nele. Assim que vai ser feito. O de 200 que existe não vai, em hipótese alguma, caber 2 casas. Então, no requisito, então, vai ter que mudar e pôr as metragens o mínimo da convenção de condomínio. E fazer Correto. O mínimo da convenção. Um exemplo. O mínimo da convenção. 250 metros vai ser o mínimo para poder caber em 2 casas. Porque cada casa tem que ter no mínimo 125, por exemplo. Cada casa tem que ter no mínimo 6 metros de frente. Cada casa tem que ter no mínimo um recuo de 1,5 metro. Esses são os pré-requisitos. Você entendeu? Então o terreno, às vezes ele tem 400 metros, mas ele tem 10 por 40. Ele não cabe 2 casas, porque ele não tem o mínimo de 6 metros de frente para cada casa. Juliano, por favor. Marlon, vereador. Deixa eu só fazer uma colocação aqui, Francis. Eu gosto muito da ideia da Ana Guiomar. Eu acho que é o melhor caminho, né, a convenção de condomínio, né, o Juliano também concorda com essa ideia. Eu, no meu entender, não há que se falar em partilhar terreno, fazer terreno mínimo. Eu acho que a saída para nós é a convenção de condomínio. E, para isso, eu sugiro que se crie uma comissão de especialistas, juntamente com os engenheiros, construtores e outras pessoas que tenham mais conhecimento a respeito de condomínio. A Ana Guiomar acabou de citar aqui que há uma confusão, há uma falta de definição dos aspectos do condomínio por parte da prefeitura e eu acho que por parte de todos nós. Então, a minha sugestão é que, para que a gente tome uma diretriz mais definida, que se crie uma comissão de especialistas, inclusive convide gente abalizada, gente mais profunda, para que trace nortes definidos, claros e objetivos. É a minha sugestão. Concordo, Marlon, isso mesmo. O certo é isso daí. Alô. Presidente, eu posso fazer uma pergunta direta para o assessor jurídico da Câmara? Sim. Posso? Doutor Júlio, o nosso plano diretor, ele é constitucional ou não? Ele é constitucional. Ele obedece à Constituição que determina que 125 metros do terreno tem que ser... No mínimo, né? Mínimo. Metragem mínima. Se é 200... Oi? Se é 200, ele obedece. Não, o que determina a Constituição? No mínimo 125. 125. Cada município ele define a maior do jeito que for. A maior pode. E o que impediu até agora essa redução para voltar para 125? Não, nada impede. Nada impede. Não é voltar, não, porque nunca foi. Aqui em Paraguaçu nunca foi 125. Tá, ele foi implantado já com 200. Isso, depois foi 240, depois mudou para 200 de novo. Então, o que eu vou voltar naquela primeira pergunta que eu fiz para o senhor Janes, né? O que mais me preocupa nessa situação é que justamente quem deveria apresentar uma proposta mais louvável se eximiu da responsabilidade. Então, a doutora Cláudia fala, nós temos aqui nós precisamos ter uma definição, precisamos construir uma definição, mas quem deveria trazer uma melhor definição, ou uma mais plausível, se eximiu de apresentar. Insiste na ideia que tem que ficar como está. E essa visão, que é uma visão coronelista, que é impregnada dentro de Paraguaçu, onde o prefeito ele se sente bem em que o cidadão vai lá pedir, pelo amor de Deus, para ele realizar um direito do cidadão, a gente precisa acabar com isso. Eu acho que a lei que tem que ser mudada, tem, entendeu? Mas essa promiscuidade que existe, política, onde o cidadão que faz parte do interesse político do prefeito, ou dos vereadores, ou de um grupo, ele vai lá e ele consegue burlar a lei. E o que não faz parte desse grupo que agrada o prefeito, ele é tratado de uma forma diferenciada. Então, eu acho que aí que vem a grande diferença de um grande administrador. Não apresentar, a prefeitura não trazer nenhum projeto, nenhuma proposta para resolver o problema, sabendo da demanda que existe, sabendo dos problemas que existem. Nós temos uma cidade onde a economia está travada, falta emprego,
e a prefeitura se exime da obrigação de apresentar um projeto que beneficie o cidadão, que beneficie o comerciante, que beneficie a economia da cidade, é o pior que eu vi aqui nessa noite. Entendeu? Não me assusta, porque eu já estou acostumado. Já vi coisas até piores. Mas eu acho que a prefeitura deixar de trazer para dentro da discussão uma posição dela e só se posicionar, não, nós fazemos só dentro da lei, nós fazemos só dentro da lei, tem que mudar a lei, tem que mudar a lei. Mas ela não trouxe nada para mudar a lei. Eu acho que então pra ela deve gente... apresentar, ela deve apresentar. Então, eu acho ainda vai que ter pra tempo gente, ainda. eu acho que para a gente apresentar alguma coisa, ninguém foi lá e falou, olha, eu tenho uma ideia, eu posso ajudar você. Não, ninguém falou isso. Mas alguém foi lá e reclamou que não estava funcionando. Reclamou, mas também não falou. O senhor não foi lá reclamar, senhor Francis? Mas você, o senhor foi lá, senhor Teté? Alguém? Senhor Teté, o senhor foi lá reclamar que não estava funcionando, que existe uma demanda de reclamação da comunidade que não aceita o tipo de trabalho que está sendo executado hoje? Sim. O senhor esteve lá? O senhor esteve lá, senhor Nilton? Então foi apresentado. Então eu acho que sim. Mas não foi apresentado. Agora o negócio é o seguinte: para elaborar um processo desse, o qual você está cobrando, isso demanda certo tempo. Então, isso demanda um conhecimento. Isso aí não se faz pro dia para a noite, nem com um ou nem com dois profissionais. Agora, se a prefeitura não tivesse interessada em mudar isso, eu acho que eu não estaria aqui. Bem, tá eu acho que você até veio eu estou disposto a ajudar tanto a prefeitura como todo mundo a resolver esse problema. Mas na sua fala você falou, na minha opinião, a sua opinião não é a opinião do executivo. Ele, a pessoa do executivo, ele tem uma opinião própria. E isso que ele está emperrando a cidade. Talvez a forma como ele vê as coisas... Pois é. É para atravancar o que ele vê as coisas? Ele vê que está mudando. Ele apoia tudo isso. Ele quer ver. Só que precisa ter regras. E quem que vai fazer essas regras? Não é um, não é dois, não é três. É todo mundo. Senhor Jânio, todo mundo. Vamos voltar ao assunto? Então, Francis, a Cláudia vai falar que só para poder encerrar. O executivo não mandou a proposta. Gente, essa situação, quem tem que ser ouvido, ele pode falar, é X, é Y. Mas isso tem que ser debatido aqui. E para isso que a gente está aqui. Para poder ver o que interessa aos construtores, a quem interessa. Não adianta mandar falar, foi omisso, foi isso, foi aquilo. A gente está aqui para resolver. Se a gente tivesse aqui, eu não queria resolver isso. Nem viria aqui. A gente quer resolver, só que tem que ouvir os principais interessados. Não adianta colocar as regras de cima para baixo. Tem que ouvir o povo. Está aqui, ó, tem que ser assim, assado. Agora a gente tem que ficar definindo e colocar um norte e falar. As regras têm que ser assim, assim, assado. Então, aquilo que regula que vai construir, como Moisés falou ali. Quais são as regras? Vamos sugerir? Já tem que levantar uma pauta para a gente começar a construir isso aí, ué. Qual que é a sua opinião sobre o assunto? O que você gostaria de ser feito? Uma ideia sua. Fábio. Ô, Francis, deixa eu dar uma colocação, senão não vai sair do lugar, já está tarde para todo mundo. Deixa eu só a ideia do Marlon, se todo mundo concordar, eu acho que foi excelente. É muito difícil conseguir chegar e lançar números, tamanho, com 50, 100 pessoas. Eu acho, na minha opinião, que todo mundo aqui, vamos juntar uma equipe de umas 10 pessoas, os construtores mandam 2 representantes, pegam 2 vereadores, 2 engenheiros, 2 da prefeitura, vamos montar um grupo igual o Marlon sugeriu. Eu acho que é muito mais fácil de afinar com o representante de todos, mas aqui vai ficar muito assunto particular, muita coisa que está começando a descaminhar e está muito tarde. E nisso... Chama a Ana do cartório, que também que a gente fazer uma coisa embasada. Juliano, senhor Fábio, então, e nisso a gente fica
muda os requisitos na convenção de condomínio, também propõe, no mínimo, 260 metros um condomínio, que aí, no caso, cada casa seria 125, cada terreno, para a convenção. Oi? Não, então, a gente eu pus 260, certo? Mas pode ser nos 250 também, não tem problema nenhum. E, no caso, com o mínimo de frente, só um minutinho, gente. No mínimo de frente, 6 metros, uma lateral, um recuo de 1,5 m, e a frente com 1,5 m de recuo também. E, no caso, a gente pode estar fazendo, como o Erlon sugeriu, fazer esse grupo, e a gente está analisando em cima desses requisitos, e também está analisando o Código de Obras. Indica a comissão agora. Isso. Indica agora que... já indica agora essa comissão. Acho que... O senhor Julian aceita fazer parte dessa comissão? 2 engenheiros? Um de vocês dois? Eu acho que eu tenho que estar junto. Então, o senhor Jânio, o senhor Julian como engenheiro, doutora Cláudia, a parte jurídica, junto com o Júlio, equipe da Câmara, 2 pessoas, Ana e Gomar, seria muito importante também. O pedreiro, né, o senhor Hélio e o senhor Moisés. Se mais alguém quiser participar, qual que é o seu nome mesmo? Ademir? Está anotando aí, Júlio? Está anotando? Selmin, muito importante também. Já viu? O senhor gostaria de fazer parte? O Reginaldo? Acho que estão. Alguém mais? Ou você acha? O Ico? O senhor Ico? Não, é o Ico. Mas. Pode. Então, tem um processo que a gente vai ter que reunir, está analisando, fazer o projeto. Esse projeto vai ser apresentado aqui nessa casa. Lembrando que, para ser aprovado esse projeto, nós precisamos de 2/3 dos vereadores para ser aprovado. No caso, a gente tem 9 vereadores, tem que ser no mínimo 6 vereadores para aprovar o projeto. Se 5, dá um exemplo, 5 contra 4, não é aprovado o projeto. Então, já tem mais isso também. Tem que ter um tempo para reunir, fazer o projeto, entrar na Câmara, ser a votação. Se todos aprovados, que eu acho que todos têm interesse em poder ajudar, o Executivo, aí passa para o Executivo, ele tem 15 dias para ele estar analisando e respondendo, né, Júlio? 15 dias, e depois que se ele vetar, que eu acho que também ele não vai querer fazer isso, porque ele tem que ver o lado de vocês e não estão diminuindo o lote. E aí o processo, eu acho que gasta uns 2 meses, por aí. Mais alguém quer manifestar? Passa o microfone para ele lá, por favor. Eu gostaria de saber quantos vereadores estão presentes aqui. Quantos vereadores estão presentes? São 6, 7. Então a gente já pode fazer isso aí, porque já dá a maioria. Já dá.
E mais uma coisa que eu queria discutir é sobre esses coitados que já têm essas casas prontas. Então, deveria existir uma anistia para eles. Então, a gente pôr isso também no projeto. A gente também, essa comissão vai estar estudando isso para dar um prazo para eles estar regularizando. Exato, que a maioria está regularizado, só não tem o aval da prefeitura. Isso. Porque eles precisam disso. Vocês que estão todos presentes, estão de acordo dessa forma? Sim? Então podemos começar. Então, não havendo mais manifestação, agradeço a presença de todos e declaro encerrado esta audiência pública.